Agora chegou a hora de falarmos sobre saúde. O cálculo renal, também conhecido como pedra nos rins, já atinge 12% da população brasileira, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Para falar sobre as principais causas e como tratar, eu recebo a nefrologista Luciana de Assis Borba. Boa tarde, doutora. Obrigada pela sua presença aqui no Fala Espírito Santo. Doutora, eu acho importante a gente falar o que é o cálculo renal. Às vezes pode ter alguém em casa que não sabe, tem dúvida. Muita gente realmente não sabe, né? Boa tarde a todos. O cálculo renal nada mais é do que a junção de vários saizinhos na nossa urina. Então, a nossa urina ela é responsável por excretar e jogar para fora esses sais. E quando eles estão em concentração maior do que o normal, eles se precipitam, se juntam e formam essas areinhas, né? Que são os cálculos renais. Eles podem formar desde no rim até em todo o sistema urinário. Agora, os sintomas, doutora, todo mundo sente que está com esse problema? Existem casos de pessoas que têm o cálculo renal e são assintomáticas. E quando a sintomatologia é presente, o mais comum é a famosa dor lombar, na região então das costas, de forte intensidade, aguda, né? E, tipo uma cólica bem forte, né? Fala-se até que seja uma das piores dores que o ser humano pode sentir, se comparando até à dor do parto. Essa dor pode se irradiar para a região da anterior do abdômen e pode estar associada a sangramento na urina. Podemos também ter febre. Quando tem febre, a gente pensa num caso de infecção urinária associada ao cálculo renal. Agora, doutora, quando a pessoa não tem nenhum desses sintomas, né? Como faz para poder descobrir? Na verdade, se descobrir, pode gerar algum problema mais grave? Sim. A pessoa que não tem, quando ela descobre que tem um cálculo, é por acaso. Faz um exame de imagem e vê que tem um cálculo. Nesses casos, normalmente são cálculos pequenos que não tem nenhuma repercussão. Eles ficam ali, eles podem crescer e aí gerar algum problema. Mas normalmente quando eles são maiores, são cálculos que dão sintomatologia, ela vai ter sintoma. Eu passei um dado que é da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que a incidência de cálculo renal aumenta em média 20% durante o verão. Correto. Por que no verão acontece esse aumento? No verão, principalmente no nosso país, né, que é um país quente, né? A nossa região também, o nosso estado, que é um estado quente, o que acontece? Acontece que as pessoas ingerem menos água e desidratam, transpiram muito mais e acabam se desidratando. Então, essas areinhas ficam mais concentradas na urina, porque você forma menos urina. Se você está desidratado, com pouca água no seu organismo, você forma menos xixi, né? Sim. É menos urina. Então, as areinhas se concentram mais na urina. Então, ocorre uma supersaturação dessas areinhas. Daí, a maior incidência de cálculo nessas épocas do ano. E, doutora, alguns alimentos que a gente realmente precisa evitá-los? Sim. O mais importante para cálculo renal é a ingestão de líquido. Isso é o mais importante. Então, todas as pessoas que têm predisposição a ter cálculo ou que já tiveram cálculo devem ingerir em torno de 2 a 3 litros de água por dia. Então, isso é o mais importante. E claro que a dieta também interfere, né? Também tem influência na formação do cálculo. O mais importante é uma dieta com pouco sal, porque o sal está atrelado a uma maior excreção de cálcio na urina, né? E os cálculos são formados de cálcio, principalmente, a principal composição dos cálculos. Então, o mais importante da dieta é uma dieta com pouco sal. Existe aí na verdade, Frutas ácidas. As frutas ácidas tem a orientação de tomar, mas também não em excesso, porque elas são ricas em vitamina C e a vitamina C também aumenta o oxalato na urina e o oxalato é outra substância na formação do cálculo, então não em excesso, né? Tem um conceito antigo em relação ao cálcio, que devemos ter uma dieta com baixo cálcio. Na verdade, isso é um conceito antigo que a gente não segue mais, né? Os estudos mostraram que não precisa ter restrição de cálcio. Não há comprovação, então, na verdade, que o cálcio Não, então leites, derivados do leite que são ricos em cálcio não precisam ser restringidos em pessoas que têm cálculo renal. Homem e mulheres, o risco é o mesmo? Não, o homem é uma incidência maior, 2 a 3 vezes maior do que na mulher. Por quê, doutora? Principalmente quando tem fator hereditário, é fator genético mesmo, né? Então, o cálculo tem a herança genética, a hereditariedade. Então, o homem é 2 a 3 vezes mais frequente do que na mulher. Faixa etária também? Faixa etária é mais comum em torno dos 30 a 50 anos de idade, 20 a 40 em alguns lugares que você vai ver. Tratamento? O tratamento, inicialmente, é clínico, né? Vai observar e ver se você espelha aquela pedra ou não, ou se ela tem alguma repercussão mais grave no seu organismo.
E daí vai fazer um acompanhamento com o nefrologista, juntamente com o urologista, e em alguns casos vão precisar de intervenção até cirúrgica. Então, doutora Luciana, fica aí, gente, indicação, sempre quando tem algum problema, procurar um médico, não é mesmo? Não Exatamente, deixa passar isso. A pessoa pode ter um risco maior de ter outros problemas com maior gravidade. Com certeza. O cálculo renal ele pode obstruir as vias urinárias e levar até uma perda da função renal. Então é muito importante, tem que ser visto, tem que ser acompanhado, tem que ser tratado, acompanhado com o médico, com o especialista. Maravilha. Doutora Luciana, muito obrigada pela sua participação. E vocês que estão em casa, ficam aí as dicas, então, para poder evitar tomar bastante líquido e evitar alguns alimentos mais ácidos. Exatamente. Uma boa tarde.